Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. O tema desta manhã é ecoando a voz de Deus. O Senhor falou comigo essa semana, a gente sempre fica buscando o Senhor, que é para trazer para a igreja. Essa semana, o Senhor me falou comigo nessa palavra, eu fiquei meditando e creio que não é só para mim, é para todos nós. Se não tem lencinho, na minha bolsa tem, tá? Se alguém pegar. Não sei se eu vou chorar. Mas vai que choro, né? Vai que choro. Isaías capítulo 40. Nós depois vamos ler bem mais esse capítulo, mas vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 5. Obrigada. Não deixa eu esquecer aqui depois, porque se eu chorar por aí... Ai, ai. Acharam, meus amados? Consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado. E os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o profeta Isaías foi uma voz, foi um ecoar da voz de Deus. Um profeta é aquele que ecoa a voz de Deus, que ele ouve o que Deus está falando e ele passa para frente. O eco normalmente é um lugar onde se fala num lugar amplo, distante. E quando você fala aquela palavra, ela vai longe. Se tem uma montanha ou alguma barreira em algum lugar, ela vai bater. Aquele som vai bater naquele lugar e ela vai repetir. O eco é a palavra que o receptor está aqui, mas ela vai alcançar distâncias. Ela vai bater naquela montanha que pode ser o seu coração, e essa palavra vai continuar ecoando. A palavra sai da boca de Deus e ela ecoa. Que nós possamos ser o eco da palavra de Deus, como Isaías foi. Isaías ouvia Deus e Isaías falava com o povo aquilo que Deus queria falar. O profeta Isaías, ele profetizou antes do cativeiro babilônico. Ele foi um profeta que... durante o seu chamado, passaram-se 4 reis ali no povo de Deus. Então, ele está profetizando antes do cativeiro da Babilônia, mas as profecias de Isaías, a gente percebe que ela vai falar de muitas coisas. O livro do profeta Isaías, ele se divide em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, ele está trazendo mais uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo e chamando esse povo ao arrependimento. Do capítulo 40 ao 55, ele está trazendo agora uma palavra de esperança. Está trazendo agora uma palavra de consolo para esse povo. Então, juízo, arrependimento, depois ele traz essa palavra de consolo, de redenção, de restauração, de esperança. E dos 56 ao 66, ele começa a falar já dessa restauração futura, do que ele vai fazer com Israel. Então, ele compreende tanto o que eles estavam vivendo naquele tempo, quanto o que eles iriam viver um pouquinho depois, quanto o que eles iam viver com a vinda de Cristo. O profeta Isaías é um profeta que fala muito do Messias, e foi muito assim, certeiro, e tanto isso, e que ele vai falar do vindouro, do milênio, da volta do Senhor. Então, é um homem tremendamente usado. E hoje, essa palavra está falando com a gente aqui. Na Novo Tempo, nesse dia 14 de junho de 2026. Aleluia.
O capítulo 40, ele começa a falar para um povo como se o povo tivesse já saindo desse cativeiro. O profeta, ele é atemporal, ele não está no seu tempo. Se a gente fosse ler o capítulo 39, o capítulo 39 vai falar que o rei Ezequias, aquele rei que foi tão usado para trazer avivamento em Judá, só que no final da sua vida, os babilônicos vêm conhecer o templo, o palácio, e ele abre as portas e mostra tudo. Vocês lembram dessa palavra? Ele mostra tudo. E quando ele mostra tudo, o Isaías vai falar para ele que porque ele mostrou tudo, eles iam cair um dia nas mãos desses babilônicos. E isso vai acontecer tempos depois. Mas agora o capítulo 40, o Espírito Santo está falando com esse povo, que esse povo vai precisar dessa palavra quando eles estiverem no final do cativeiro. Olha como a palavra profética é extraordinária. E aí ele começa a dizer, para consolar esse povo. E se era uma palavra para Israel, pode ser uma palavra para a igreja? Claro. Claro. Porque todos nós hoje somos filhos de Deus como eles são. Nós fomos alcançados. Somos os gentios que fomos enxertados na videira. Então, essa palavra é para a igreja de Jesus reunida nesse lugar. E essa palavra é para a sua vida particular, para o seu pessoal. Em primeiro lugar, Deus consola um povo cansado. E se você quiser, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler bastante esse capítulo. Versículos 1 e 2. Console o meu povo, diz o Deus de vocês. Então, a gente vê aqui a voz do Senhor falando. Deus está falando, console o meu povo, diz o Deus de vocês. Ele está mandando ecoar, falem ao coração de Jerusalém. E anunciem que o tempo da escravidão já acabou, que a sua iniquidade já está perdoada e que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ele está falando para um povo que está no final do cativeiro, para um povo que naquele cativeiro se sentiu esquecido por Deus, se sentiu abandonado por Deus. É um povo que não tem mais esperança. É um povo que não tem mais esperança de voltar para a sua terra. É um povo que não tem mais esperança de viver o que eles tinham vivido. É um povo que não confia mais no Senhor. Ele acha que o Senhor esqueceu. Ele acha que o Senhor não está se importando com esse povo. E o Deus de amor, o Deus de misericórdia, coloca na boca do profeta essa palavra: falem para o meu povo, consolem o meu povo. Fala para eles que aquilo que eu disciplinei, o processo que eu coloquei para eles aprenderem, eles estão perdoados, tem um novo tempo para eles, eles precisam acreditar que eu não os esqueci, eles precisam acreditar que eu estou olhando para eles. E aí no versículo 3 a gente vê que ele pede para que esse povo faça algo. Então esse povo precisa ser consolado, esse povo precisa entender que Deus é com eles, mas ele pede algo, e o versículo 3 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Irmãos, no Oriente, naquela época, quando um rei ele ia visitar algum lugar, ele ia para uma nação, ele ia para alguma localidade, antes, os servos dele iam à frente para tirar os obstáculos que tinham no caminho, iam à frente para preparar aquela estrada. Se tivesse muito vale, eles iam aterrar. Se tivesse montes atrapalhando, eles iam tirar aqueles montes. Se fossem estradas tortuosas, eles iam à frente, eles iam para aplanar. Por quê? Porque o rei está vindo. E essa estrada precisa estar pronta. Essa estrada precisa estar pronta para a chegada do rei. Então o Senhor está falando aqui, esse povo meu precisa ser consolado, mas povo, é o seguinte, para que chegue esse consolo, para que eu venha até vocês, eu preciso que vocês façam algo. E uma voz ecoa, dizendo o que vocês precisam fazer. Vocês precisam preparar o caminho do Senhor. Vocês precisam preparar o caminho, vocês precisam tirar todos os obstáculos. E, irmãos, o Senhor está falando aqui para aquele povo que tem um coração que está cheio de coisa que precisa ser retirada.
Mas Deus também está mostrando profeticamente que um dia o rei vai vir para aquele povo, o rei vai vir para toda a humanidade, e os caminhos também vão precisar ser preparados. Quando a gente vai para o Novo Testamento e vê o ministério do profeta João Batista, que pregava onde que pregava o João Batista? No deserto. E aí, em João capítulo 1, 19 ao 23, diz assim, quando João é questionado de quem ele é. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é profeta? Respondeu, não sou. Você é o profeta? Não, eu não sou. Disseram então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista está citando o Isaías. Quem é você? Eu sou a voz. Eu sou aquele que está ecoando, que Deus está pedindo há séculos atrás. Preparai o caminho, porque o rei está vindo. Preparai o caminho, porque o rei está voltando. E ele estava falando isso a respeito do Messias. E qual era a pregação de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava para aqueles fariseus, para os religiosos da época, vocês não podem ser hipócritas, vocês não podem falar uma coisa e fazer outra, vocês precisam se arrepender, porque o machado está posto à raiz, e aquela árvore que não der fruto, ela vai ser cortada, vocês precisam se arrepender. Então, o que é eu preparar o caminho do Senhor na minha vida? Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de aplainar o caminho do meu coração. Eu preciso aplainar e tirar. Ele está dizendo que, o texto diz que nós precisamos, os vales serão levantados, lugares baixos, desânimo, fraqueza, incredulidade, desejo de desistir. O Senhor diz, não, nós precisamos aplanar esses vales. Você precisa aplanar esses vales, você precisa parar de estar desanimado, fraco. O teu Deus está com você. E continua dizendo, os vales precisam ser levantados, os montes e colinas precisam ser rebaixados. Tudo que está alto demais, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, o nosso, achar que a nossa independência, eu consigo, eu posso, eu faço, eu sou. Isso precisa ser derrubado. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. O que está torto na minha vida, o que está torto, estou saindo do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que está torto, o que eu sei que eu estou fazendo não está agradando o meu Deus. Isso precisa ser endireitado. Tudo isso precisa ser aplanado. Deus está nos chamando, irmãos, porque o rei está vindo. Deus está nos chamando porque o rei está vindo de novo e será a sua segunda vinda. Aleluia, mas Deus também está te chamando aí, nessa dificuldade que você está passando, nessa crise que você está vivendo. Deus também está te falando que o rei está vindo para mudar essa circunstância. Deus está vindo para mudar o teu coração. Deus está vindo para mudar o teu olhar. Aleluia, endireitem o caminho para mim, é o que ele está falando. Vós do que clama no deserto, endireitai os caminhos, endireitai as veredas. Aleluia. Essa voz está falando conosco, irmãos. Então ele tem um consolo para esse povo. Eu quero consolar vocês. Esse tempo está acabando, essa dificuldade está acabando. Vocês não estão sozinhos, mas para que vocês recebam esse consolo, façam a parte de vocês.
Endireitem o caminho do Senhor. Então eu preciso ouvir essa voz, eu preciso ouvir os comandos do Senhor e eu preciso obedecer a esses comandos para eu viver aquilo que Ele quer que eu viva nas nossas vidas. E o versículo 5 ele vai dizer por que esse caminho precisa estar aplanado. O versículo 5 diz, porque a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. Por quê? Pois a boca do Senhor que disse, foi Deus que disse, a glória do Senhor se manifestará. Aleluia, vivemos dias difíceis, vivemos dias de injustiça, vivemos dias de tragédias, vivemos dias de violência, vivemos dias de egoísmo, vivemos dias terríveis nessa terra, mas eu não preciso estar com os olhos aqui, eu posso estar com os olhos naquele que vai manifestar a sua glória. Ele vai manifestar a sua glória literalmente na vinda do Senhor, e Ele manifesta a glória dEle cada vez nas nossas vidas. Aleluia, tem consolo do Senhor para a tua vida. Ele é consolador, Ele é consolador, Ele contempla a sua tristeza, Ele contempla a fraqueza, Ele contempla o desânimo, Ele contempla tudo. Por isso esse Deus que te ama está te dizendo, prepara o caminho. E Ele falando com este povo, ele continua a pedir o ecoar dessa voz. Ele continua a pedir o ecoar dessa voz à medida que Ele vai se mostrando para um povo. Ele vai se mostrando, Ele vai se revelando quem Ele é. E o versículo 6, de novo, diz o quê? Uma voz diz. Você vê que essa voz diz e essa voz fala, agora diz você. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, o que é de proclamar? Você vai proclamar o seguinte, que toda a humanidade é erva. E toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E a erva seca e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia! É o Deus que se revelando, dizendo, essa voz diz, eu estou dizendo agora, proclama você. O que eu vou proclamar? O que Ele quer dizer isso? Que a erva acaba, que a flor acaba. Que a erva, como que fala? A erva seca e as flores caem. Está querendo dizer que aqui tudo é passageiro. Está querendo dizer que a humanidade ela é frágil demais. Que nós somos frágeis, que tudo que tem nessa terra é frágil. O povo é como a erva, ele está aqui e uma hora ele vai secar e vai acabar. Nós vamos morrer, nós vamos estar eternamente com o Senhor. O povo é a erva, é a flor do campo. O Senhor sopra e tudo acaba. O Senhor está querendo dizer, vocês não podem ter a confiança em nada que está nessa terra. A confiança não pode estar em você. A confiança não pode estar nas coisas que estão aqui, porque essas coisas vão acabar. Esse povo aqui, eles acabavam colocando a sua confiança nos reis da época, nos exércitos, nos impérios, nas circunstâncias. Mas, irmãos, a nossa esperança está no Senhor. A gente ora pelo Brasil e vai continuar orando sempre. Mas a nossa esperança não está naquele que vai ser eleito presidente da República. A nossa esperança não está naquele que vão entrar ou sair do STF. A nossa esperança não está na reforma social do nosso país. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no Senhor, porque a palavra dele permanece para sempre. O que o Senhor está pedindo para nós ecoarmos é dizer para as pessoas, a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está em Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é o que diz a palavra.
É o que disse Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Então, o que a gente vive aqui no mundo é na força do Senhor. O que a gente conquista aqui no mundo é graça do Senhor. O que a gente faz aqui tudo é dele, por ele, para ele. Não tem nada a ver com a gente, é pura graça. É pura misericórdia do Senhor. Por isso eu não posso estar com meus olhos nessas coisas. Vocês precisam entender que tudo é passageiro, mas a palavra a palavra permanece para sempre, a palavra é eterna, ela foi escrita há muitos anos, há muitos séculos, e ela é real, ela é diária, ela é para hoje. Você abre hoje, parece que você está abrindo as notícias do dia de hoje, porque ela é para hoje. O que Deus disse, Deus continua dizendo, a voz dele continua ecoando através do Espírito Santo, através dos seus servos, através dos pastores, nos púlpitos das suas congregações. A voz do Senhor, ela permanece, as promessas dele se cumprirão uma a uma, porque ele não volta atrás naquilo que ele diz. Nós precisamos da palavra, irmãos. Um crente não pode viver sem a palavra. Um crente não pode se contentar em abrir a Bíblia ou o seu celular no culto de domingo. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. É isso aqui que é alimento para a gente continuar vivendo, andando em pé. Isso daqui que é alimento para a gente não ser presa fácil do diabo. Isso daqui que é a direção para a gente tomar decisões. Esse daqui como se fosse um raio-x que passa mostrando o que está errado da gente, que a gente precisa se consertar. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu não sei como está a sua relação com a palavra, mas eu quero te encorajar hoje. Volta para a Bíblia, volta para a palavra, volta para as leituras, volta para a meditação. Nós precisamos da palavra do Senhor. Jesus disse para Satanás, quando veio tentar ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos, da palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não vai ter fome. E quem é Jesus? Ele é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que no Gênesis Deus dizia, haja luz, e havia luz. E Deus ia dizendo, haja firmamento. E tudo foi criado pelo poder da palavra. E um dia a palavra se faz carne. É isso que permanece. É isso que permanece, querido. Nas minhas lutas, nas minhas crises, nas minhas dificuldades e nas suas. Não é nada daqui que dita, não são as circunstâncias que ditam. É a palavra. É a palavra do meu Deus que permanece para sempre. E esse Deus vai falando no capítulo 40, ele continua a pedir para que essa voz seja propagada. Versículo 9. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, faça o quê? Levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Aleluia, o Deus que fala, o nosso Deus é Deus que fala, se comunica. E Ele está dizendo, levante a sua voz, fala de boas novas. Nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, mas o que são as boas novas que o Senhor nos mostra no Novo Testamento? Quais são as boas novas, irmãos? É o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de salvação. Não acabou, não está tudo acabado. Deus se fez carne e habitou entre nós, e morreu no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou sobre nós o Espírito Santo que mora dentro de cada crente convertido. Nos comprou com sangue, Ele pagou a nossa dívida, e vai vir buscar a igreja para morar eternamente com Ele.
Essas são as boas novas de um Deus que nunca nos deixou sozinhos e continua afirmando: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, e Deus está falando aqui: anuncia boas novas, suba num alto monte. Por quê? Porque se eu subir num monte, a minha voz vai ecoar mais longe. Suba no monte, anuncia boas novas. Anuncia boas novas, levanta a voz forte. Não tenha medo. E por que a igreja de Jesus está calada no que tange para lá das boas novas de Jesus? Por que nos acovardamos? Por que somos tímidos? Por que temos vergonha? O Senhor está falando: suba no monte, ecoe e fale das boas novas. Irmão, Jesus Cristo é a melhor boa notícia para toda a humanidade de todos os tempos. Eu não posso guardar uma boa notícia só para mim. Eu não posso guardar uma boa notícia só para o povo que se reúne na nossa comunidade. Eu preciso espalhar as boas notícias do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Foi isso que Jesus pediu. Ele estava pedindo lá para o seu povo, e Ele continuou pedindo: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão e falem da boa notícia. O mundo não acaba aqui, a vida é eterna. Jesus vai vir buscar os seus. Aqueles que morrem em Cristo, abre os olhos diante de Deus. Aqueles que morrem sem Cristo, abre os olhos longe de Deus, no inferno. Isso é real. Eu não posso ficar de braços cruzados. Tânia, você não pode ficar de braços cruzados. Eu não prego isso só para vocês, é para mim também. A gente não pode viver nesse quadradinho aqui, irmãos. Nós precisamos proclamar as boas novas do Senhor. E o que vai dizer essas boas novas? Eis o seu Deus está aí. E eu quero dar boa nova para você hoje de novo. O seu Deus está aí. O Deus que você vive está aí na tua crise. O Deus que você vive está aí no meio dessa bagunça que você está vivendo. O Deus que você vive está aí com você. Ele nunca deixou, Ele nunca saiu desse lugar. Esse é o lugar dele. E às vezes a gente precisa ouvir o que a gente já sabe de novo. Porque a nossa mente parece que vai ficando cauterizada, esquecida. O teu Deus está aí. A proclamação da presença é a garantia para que esse povo pudesse confiar. Fala para esse povo que Deus continua no mesmo lugar. Por isso eles precisam acreditar que eu estou com eles. Deus continua no mesmo lugar, meu povo. É a proclamação da presença dele. Versículo 10, ele continua falando. Ele está dizendo para proclamar, para dizer que Deus está aí. E diga mais: eis que o Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. É por isso que eu estou falando, povo meu. Como Deus, eu estou consolando vocês. Preparem o caminho. A voz que clama para preparar o caminho. A voz que clama nos altos montes, que Deus está aqui. A voz que clama, continua clamando, que esse Deus vai vir por essas estradas retas, por essas estradas aplanadas, e Ele vai vir para governar, e Ele vai vir para dominar, e Ele vai vir para assumir o lugar dele de governo, e Ele vai vir trazendo consigo a recompensa, o galardão. A gente não precisava de recompensa nenhuma, de galardão nenhum. Fomos salvos, sendo que nós éramos culpados. Mas o Deus de amor tem recompensa. O Deus de amor tem galardão. Ele está dizendo para esse povo que estava nesse estado, Ele vai vir para restaurar tudo. Vocês vão ser felizes de novo. Vocês vão viver felicidade de novo. Ele virá para restaurar. Ele virá para restaurar. Espírito Santo, continua despertando as nossas vidas. O versículo 11 diz, é tudo na mesma fala, viu? Diga para que, nos altos montes que Ele está aí, diga que Ele vai vir para governar, Ele vai vir trazer recompensa, Ele vai vir como pastor, Ele apacentará o seu rebanho
Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e carregará no colo as que amamentam, ele guiará mansamente. É o Deus de cuidado. É o Deus de cuidado que é comparado a um pastor. O que Jesus disse a respeito de si quando ele veio aqui? Eu sou o bom pastor. Vocês sabiam que pastor naquela época era uma das profissões mais nada com nada? Mais chinfrim? Ele podia falar, não sei quais eram as profissões boas daquela época. Eu sou o arquiteto, eu sou o bom pastor. E vocês são as minhas ovelhas. E ele já estava dizendo aqui em Isaías, ele vai vir. E quando ele vir, ele vai vir como esse pastor que está pegando no colo. Querido, Jesus é o teu pastor. E você não é a ovelha da pastora Tânia, misericórdia. Você é a ovelha do bom pastor. Ele te pega no colo, te carrega no colo, te protege do lobo. Oh, ele te carrega. É isso que precisa ser anunciado para aqueles que não conhecem. Nosso Deus é pastor. E se você precisa de colo, vem para Jesus. Aleluia. E esse Deus continua revelando para esse povo que precisa ser convencido que eles não estavam esquecidos. Ele começa agora a mostrar para esse povo que estava esquecido da grandeza de Deus, da grandeza de quem Ele é, e é muito lindo. Esse povo precisa ter olhos abertos, porque ao saber da grandeza de Deus, a fé deles aumentaria. Nós precisamos ouvir isso hoje de novo, porque ao ouvir quem Deus é, que a nossa fé seja alimentada, que a gente tire os nossos olhos das coisas que a gente está vivendo aqui. E Deus vai começar a fazer perguntas a partir do versículo 12. Você já reparou que Deus gosta muito de ensinar fazendo perguntas? Quando Jó fez umas perguntas para ele respondeu Jó com mais trocentas perguntas. Porque as perguntas dele vão fazendo a gente refletir. Deus gosta de ensinar com perguntas. As perguntas do Senhor são libertadoras. Versículo 12. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Meu Deus é grande ou não? Quantos oceanos temos com o povo da geografia? 3? Atlântico, Índico, Pacífico. Não, eu de geografia são 3. Índico tem, sei lá. Tem muita água nessa terra? Tem muito rio, tem muitas águas, tem muitos mares. Não sei se é só na Terra que tem águas. Vai que tem outros planetas, porque ele fez tudo. Agora, todas as águas... Imagina quando você vê aquele marzão, irmão. Você vai só numa prainha só, numa praia que você vai. Você vê aquilo que não tem fim. Quem já foi no cruzeiro, viaja, parece que aquilo não tem fim. Todas as águas do planeta, ele colocou na concha da sua mão. Na concha da sua mão, ele mediu as águas. Ah, tá, essa daqui que é a medida das águas. É o tamanho do nosso Deus. Ele mediu os céus a palmos. Olha aqui. Dizem que, os cientistas dizem que há uma estimativa para o tamanho do universo. Pode ser infinito ou pode ser finito, mas há uma estimativa. Olha o tamanho. Não dá muito para a gente ter noção. 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é equivalente... Um ano-luz. Aqui são 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a cerca de 9,46 trilhões, que é 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Deu para... Só dá uma bugada, né? Só dá para dar bugada, né?
O tamanho estimado é de 93 bilhões de anos-luz, e cada ano-luz tem 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Isso daqui é anos-luz, que é para viajar na velocidade da luz, que é muito mais. Tudo isso, Deus mediu nos palmos dele. Ah, esse que é o tamanho. Esse é o tamanho do Deus que a gente serve. Essa é a grandeza do Deus que a gente serve. Ainda no versículo 11 diz que ele recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e colinas numa balança. Pensa, toda a terra, na terça parte da vasilha dele. Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselho o ensinou? Ele precisa de alguém para ensinar ele? Como quem se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele é tudo, Ele é a sabedoria, Ele é o entendimento, Ele é tudo, Ele é esse Deus que nós servimos, esse Deus grande, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. As nações. Pensa, vamos lá na nossa, o Brasil. O tamanho dessa nação. Agora vamos pensar nos continentes, na América do Sul, na América do Norte, na Europa. E já esqueci o resto, que eu não sou boa de geografia. Ásia. Todas as nações da terra, para eles, são como uma gota que cai de um balde. Gente, esse é o tamanho do nosso Deus. Todas as ilhas, para eles, são como se fosse um pozinho fino. Eu estava pesquisando quantas ilhas tinha. São muitas ilhas, não coloquei tudo aqui. São centenas, dezenas de centenas de ilhas que nós temos para ele. É um pozinho fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais que de lá não bastariam para o holocausto. O Líbano, naquela época, tinha as maiores florestas, muito cedro. Ele está dizendo que toda a madeira e todo o cedro do Líbano, os animais, não seria suficiente para oferecer um sacrifício para esse Deus tão grande que Ele é. E Ele aceita a nossa canção que nós cantamos. Aleluia. Versículo 17, diante dele todas as nações são como coisa que não é nada, ele considera menos do que nada, como um vácuo. E aí ele pergunta para esse povo, no versículo 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Quanto a imagem está moldada pelo artífice, depois o ourive se reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe a madeira que não apodrece, procura um artífice, perito para fazer uma imagem esculpida, que não oscile. Está dizendo para esse povo, gente, presta atenção. Eu estou revelando para vocês um pouquinho de quem eu sou. Eu estou mostrando para vocês um pouquinho da minha grandeza. E como assim vocês querem me comparar com um pedaço de madeira, com um pedaço de coisa que vocês fazem e diz que isso é um Deus? Como assim? E aí você fala, nossa, mas aquele povo fazia esses deusezinhos e nós fazemos os nossos dias. Eles não são de madeira, não são de gesso, mas são deuses aos quais a gente coloca primeiro o nosso olhar, para colocar um olhar segundo no Senhor. Olha o Deus que nós servimos, como a gente pode comparar a qualquer outra coisa dessa terra? Os ídolos do nosso coração precisam ser destruídos em nome de Jesus. Oh, só esse Deus é poderoso, só esse Deus é grandioso. Aleluia, versículo, agora eu perdi onde eu estava, 21. Vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso? Olha quanta pergunta. Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, o nosso Deus. Os moradores são como gafanhotos.
É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. 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 Oh, Deus poderoso. Versículo 23, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Não tem homem nessa terra para dar jeito nessa terra. Não há rei nessa terra para dar jeito nessa terra. Eles para o Senhor, mal foram plantados, mal se arraigou na terra o seu trono, e já secam como um sopro passa para eles, e uma tempestade os leva como palha. Versículo 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Deus está falando conosco nesta manhã. A voz dele está ecoando nesta manhã. Tire os olhos daqui. Tire os olhos daqui. Tire os olhos daqui. Tire os olhos daqui. Tira os olhos daquilo que está te doendo, tira os olhos de tudo isso, levante os olhos e veja quem criou todas essas coisas. Deus está nos chamando para elevar o nosso olhar nesta manhã. Olha, levante os seus olhos e veja quem criou essas coisas. É aquele que faz sair o seu exército de estrelas. E todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele chama cada estrela pelo nome. Você sabe quantas estrelas temos? O universo observável, o que pode observar, contém cerca de 100 bilhões e 2 trilhões de galáxias. E em cada galáxia há mais de 60 sextilhões de estrelas. O Senhor conta uma por uma, pôs nome em cada uma e chama todas pelo nome, sem esquecer de nenhuma. E por que Deus está mostrando tudo isso? Acha mesmo que eu vou me esquecer de você? Acha mesmo que eu não me importo com as suas coisas? Acha mesmo que eu te abandonei? Oh, Jesus, esse Deus, irmãos, esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos amou mais do que todas essas, a criação que é gloriosa. Falamos de tão pouco aqui, nós poderíamos falar das flores, das vegetações, dos animais, os animais marinhos, de tantas belezas que tem nessa terra, e a Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação. Eu e você somos para Ele maior do que todas essas belezas, nós somos mais importantes do que tudo isso, e somos tão importantes, que Ele deixou o céu, deixou a sua glória, e se fez carne para viver com a gente, como a gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós precisamos abrir os nossos olhos para o Evangelho, nós precisamos ouvir a voz que ecoa da palavra de Deus, irmãos. Ele não nos esqueceu. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que nós precisamos. E esse é o ponto 3, Ele é tudo que nós precisamos. Versículo 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido, oh meu Deus, por quê? Por que muitas vezes vem essas coisas na nossa cabeça? Por quê? Eu preciso lembrar da palavra de Deus todo dia. Eu preciso lembrar do Evangelho todo dia, para eu não acreditar nas mentiras que eu mesmo realizo, ou nas mentiras que Satanás conta para mim. Eu não posso acreditar nessas mentiras. Nós
somos amados, nós somos preciosos, nós fomos escolhidos por Deus. Não posso acreditar nessas mentiras. Versículo 28, será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, nem se fatiga. Aleluia. Já imaginou Deus cansado? Às vezes a gente pensa, acho que Deus está cansado de mim. Imaginou Deus cansado? Não cansa. O salmista no Salmo 21 diz que Ele não dorme nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Ele está lembrando para esse povo, para mim e para você, no dia de hoje, que nós precisamos ecoar essa voz para nós mesmos. Que nós precisamos ecoar essa voz lá fora. Que nós precisamos abrir os nossos ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Espírito, que o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja. Por falta de ouvir, muitos de nós estamos nos entregando ao pecado, nos entregando à incredulidade, nos entregando ao cansaço. Meu Deus não cansa, nem se fadiga. Ele vai dizer para eles o que ele faz. Versículo 29, ele fortalece o cansado. Porque ele tem força, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Por que ele está fazendo essa comparação? Porque jovem tem energia, não é para estar cansado. Moços não é para estar exaustos, eles têm muita energia. Mas ele diz que ainda que os jovens estejam cansados, ainda que os moços estejam exaustos, ainda que tenham pessoas sem vigor nenhum, ele está dizendo o seguinte, que aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, esses sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A diferença é daquele que tira os olhos de qualquer outra coisa e ele passa a esperar no seu Deus. Então, quando essa pessoa sabe que Deus é tudo para ele, quando ele sabe que ele preparou esse caminho e Deus entrou, quando ele está preparando esse caminho para o outro, ele se torna uma pessoa que realmente a sua confiança está no Senhor. A sua dependência está no Senhor, a sua segurança está no Senhor. Então ele não vai esperar em nada e nem ninguém, ele vai esperar no Senhor. E aquele que espera no Senhor, por que ele espera no Senhor? Porque ele entendeu que o Senhor é suficiente para ele. Por que ele espera no Senhor? Porque ele entendeu que o Senhor tem tudo que ele precisa. O Senhor tem tudo que nós precisamos, irmãos. Então eu posso esperar nele. E a promessa para aquele que espera nele é essa: eles vão ter suas forças renovadas. Nós vamos até cansar, nós vamos até ficar assim, mas aí eu estou esperando no Senhor. Aí aquilo que Ele é passa a fazer parte de mim. Ele não se cansa. E aí eu começo a receber a força daquele que não se cansa. Ele não se fadiga. Eu começo a receber a força daquele que não se fadiga. E eu vou enfrentar as minhas guerras espirituais. Vou colocar Satanás debaixo dos meus pés. E vou sair jogando meu cabelo e dando glória a Deus. Porque eu tenho a força do meu Deus, porque eu fui fortalecida nele. Irmãos, chega da gente dar ouvido para o diabo e sair correndo de medo dele. Sobre nós está aquele que nos deu força, poder, unção, autoridade. Em nome de Jesus, na minha vida não, na tua vida não, na Novo Tempo não, porque aqui tem quem governa, e quem governa esse lugar é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nele que nós esperamos, é nele que nós somos renovados, e eu oro para que a nossa esperança esteja no Senhor, para que a sua esperança esteja no Senhor. Esperar no Senhor, eu coloquei aqui, é receber e crer na revelação da sua grandeza. Ele se tornará dependente dele, ele vai beber dessa fonte. E quem são aqueles que esperam no Senhor? Aqueles que estão dispostos a preparar o caminho. Aqueles que estão dispostos a anunciar o Evangelho. Aqueles que entenderam a grandeza de Deus e a sua pequenez. Aqueles que não trocam Deus pelos ídolos. É esses que recebem essa promessa. Vão voar como águia. Vão voar como águia.
Você sabia que a águia ela não precisa ficar voando assim? Ela não precisa ficar voando assim. Ela até começa só. Depois ela vai pegar uma corrente de ar e ela vai só planar. O que a promessa do Senhor está dizendo aqui para esse povo que antes estava desanimado é que vão subir com asas como águias. Há uma promessa para nós, igreja. Subir com asas como águia. Ele não vai gastar energia à toa. Ele vai aproveitar as correntes certas. Está vindo um vento? Está vindo um vento? Não, esse vento não vai me derrubar. Nesse vento eu vou planar, eu vou ir para mais alto. Eu vou voar alto, eu vou subir alto, nas asas da adoração, para perto do meu Deus. Eu vou depender da força dele. A águia depende da força, ela só pega o vento e vai. Uma outra, vou fazer falar só 2 ou 3 aqui. A águia, ela enfrenta a tempestade. Quando tem uma tempestade, ela não sai correndo para se esconder, igual os bichos os outros pássaros. Sabe o que ela faz? Ela sobe acima da tempestade. E ela começa a sobrevoar a tempestade. É promessa do Senhor para mim e para você. Aqueles que esperam no Senhor, eles vão subir com asas como águia. Sobrevoar por cima da tempestade. Irmãos. E a visão que a águia tem? Eu esqueci o nomezinho, mas a gente tem uma coisa na retina, que aí eu estou olhando para vocês, mas eu estou conseguindo perceber o que tem aqui, perceber o que tem aqui. Diz que a da águia é 3 vezes maior do que a nossa. Então, é por isso que ela pode estar bem alto, bem longe, e ela enxerga uma presa lá embaixo. E ela enxerga completamente tudo o que está acontecendo. O Senhor quer melhorar a nossa visão. O Senhor quer ampliar a nossa visão. E tantas outras coisas, como ela se renova, como ela renova as suas penas, ela mesmo tira as suas penas, como ela ensina os seus filhotes. É promessa do Senhor para mim e para você. A nossa força vai ser suficiente nele. E o interessante é que ele fala que a gente vai subir como águias, e ele volta a falar: vocês vão correr e não vão se cansar. Vocês vão caminhar e não vão se fatigar. A promessa é que nós vamos fazer voos altos, maravilhosos, poderosos. Mas tem hora que a gente vai estar aqui no ordinário, que também às vezes cansa. Eu vou correr quando precisar, eu vou caminhar quando precisar. Na força do meu Deus. Na força do meu Deus. Concluindo, o que o Senhor está falando para nós hoje? Nós precisamos tirar os nossos olhos de qualquer coisa que está roubando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Isso daqui é passageiro. Isso daqui é passageiro. Tem uma voz dizendo, tem uma voz clamando, tem uma voz pedindo para mim e para você, para falarmos. Prepara o caminho do Senhor. Tem uma voz falando para mim e para você, vão pregar as boas novas. Falem, proclamem, ecoem que Deus está com elas. Ecoem que o homem é como a erva do campo. Vai parar que aqui tudo é passageiro. Ecoem a minha voz. Ecoem a voz do Senhor. Mostrem o que Ele está fazendo. Mostrem, ecoem essa voz da grandeza do Deus que nós servimos. Aleluia. Porque, irmãos, literalmente, uma hora isso tudo aqui vai acabar. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. Vamos nos colocar em pé. Ele virá. Que hoje, nesse momento de oração, nós possamos começar a planear o nosso coração. Que você seja uma voz para esses dias. Arrependei-vos, porque o Rei está vindo. Arrependei-vos, porque o Rei está vindo. Feche os seus olhos. Poderoso e grande Deus, o Senhor é o nosso amor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso tudo. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus.
Porque eu sei que esse povo saiu do cativeiro. Esse povo voltou para Jerusalém para restaurar. Os anos foram passando e o seu povo viu o Messias. Um povo que viu o Messias com os seus próprios olhos. Jesus, nós queremos te ver de novo, Senhor. Eu sei que a tua palavra permanece, eu sei que a tua palavra é real todos os dias. É minha oração hoje, não deixa o teu povo ser abatido pelo desânimo. Não deixa o seu povo ser abatido, Senhor, pela fraqueza. Não deixa, Senhor, o seu povo ser tragado por aquilo que eles têm visto e ouvido, Senhor. Oh, Deus vivo, contempla cada coração nessa hora, Pai. Contempla cada vida nessa hora, Espírito Santo. Consola o teu povo, Senhor. Consola o teu povo, Senhor. E agora Ele diz para você: prepara o caminho do Senhor. O que é que tem aí no seu coração, Senhor? Fala, Senhor, eu quero preparar. Eu quero preparar o caminho do meu coração, Senhor. Eu não quero estar cheio de mentiras e inimigos, Senhor. Eu não quero estar aqui, sim, Senhor, tão fraco, tão incrédulo, tão cheio de esperança, Senhor. Eu quero tirar de mim, Senhor, esses vales. Eu quero aterrar esses vales, Senhor. Deus, eu quero, Senhor, diminuir as montanhas, a minha autossuficiência, o meu orgulho, meu egoísmo. Eu quero, Senhor, fugir do pecado, Senhor, que tão de perto me rodeia. Eu quero fugir daquilo que não te agrada, Senhor. Quero preparar o caminho do meu coração para ser cheio do teu Espírito, Senhor, porque nós estamos cheios de tantas coisas e por isso estamos tão insensíveis à tua presença, à tua voz, à tua chegada, Jesus. Oh, Deus, vai mostrando o teu coração para o Senhor, vai dizendo que você quer endireitar essas veredas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Abraça cada um aqui nessa manhã. Abraça cada um aqui nessa manhã. Entenda a sua importância para Ele. Entenda o que você vale para Ele. Ele deu Jesus por você. Eu oro, Senhor, por um despertar em cada vida aqui no nosso tempo. Para nós sermos o ecoar da Tua voz nesses dias, Pai. Nos nossos dias, Senhor, como João Batista foi a voz no tempo dele na sua primeira vinda, Senhor. Que nós sejamos a sua voz na sua segunda vinda, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, pregar as boas novas do Evangelho. Que nós possamos pregar para que as pessoas se arrependam e se preparem, porque o nosso Rei está vindo e Ele vai governar sobre todas as coisas. João Batista profetizou e aconteceu, Senhor, mas agora vai ser completo. Agora o Senhor vai vir de novo, o Senhor vai morar nessa terra. O Deus que fez todo o universo, que mediu o céu a palmos, que as nações são a gota de um balde, o Deus que conta as estrelas pelo nome, vai morar na terra comigo e com você. Essa é a maior verdade, irmão, para hoje você sair glorificando a Deus e pisar na cabeça de Satanás e dizer para o seu próprio eu: é o meu Deus que dita a minha vida, é a voz da palavra que eu vou me guiar, é pela voz da palavra que eu vou viver e que eu vou guiar-me. Aleluia! Oh, Deus vivo! Chama as estrelas do céu.